Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca. Bom dia! Está começando agora mais uma edição do Observadores. E no programa de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um fato histórico aqui da região, que foi a guerrilha do Araguaia. E seus efeitos ainda hoje nas vidas das pessoas que viveram aquela época. E para isso nós temos aqui o presidente da Associação dos Torturados da Guerrilha do Araguaia, que é o Sesostres Costa. Bom dia, Sesostre. Bom dia, Patrick. Bom dia quem nos assiste em casa. E além dele, um outro membro dessa entidade, ele é o secretário dessa entidade, que é o Mário Brito. Bom dia, Mário. Bom dia, Patrick. Bom dia a todos de casa. Este é o programa Observadores, eu sou Patrick Roberto e você estará conosco na próxima hora. Nós voltamos após o intervalo, fique conosco. De volta com o programa Observadores deste domingo, hoje recebendo aqui o Sesostres e também o Mário. Quero agradecer muito a presença de vocês. Já tem algum tempo, Mário, que eu converso com o Sesostres sobre a gente fazer um bate-papo aqui sobre o que foi aquele período da Guerrilha do Araguaia, como hoje, né, estão vivendo essas pessoas que conviveram com aquela época. Vocês, o Mário já é descendente, né? Exato. Mas vocês são as pessoas que militam aí até em relação a indenizações, em relação a tantas outras abordagens que são necessárias e que, para isso, existe essa entidade que é a associação da qual vocês fazem parte, né? Queria primeiro te dar o bom dia, dar as boas-vindas, muito obrigado pela tua presença. Obrigado, Patrick. Eu que agradeço o convite, essa oportunidade da gente poder falar, né, sobre esse episódio, sobre esse acontecido aqui na nossa região, que é a Guerrilha do Araguaia, né? Um fato histórico que até hoje está presente na vida de muitas pessoas aqui na nossa região e faz parte desse contexto histórico aí, né, de enfrentamento à ditadura a partir da região aqui do Araguaia. Certo. Mário, também bem-vindo. Obrigado, Patrick. Bom dia também. A gente agradece nessa oportunidade. Esse é um acontecimento histórico na região aqui, principalmente no município de Marabá e toda a região do Araguaia. E a nós, como os vitimados desse período, a gente não poderia deixar impune e também passar para outras gerações o que realmente, de fato, aconteceu naquele período de ditadura militar. Certo. A gente aproveita até para mandar um abraço a toda a população aqui da região em volta, que está nesse contexto, né? Tanto de São Domingos, São João do Araguaia, São Geraldo, São né? Geraldo, Palestina, Brejo. Então, são as pessoas que viveram aquela época e estão espalhadas aí por toda essa região e a história é bastante conhecida. Eu começo, Sesostres, te falando que a gente vive um momento aí, eu acho que os últimos 10 anos, né? Ou pelo menos um pouco mais de 10 anos, né? Acho que desde o governo Fernando Henrique e até por força também de decisões judiciais, né, vem se tentando uma reconciliação com esse fato histórico, né? Isso. Ou seja, o governo vem tomando o governo federal, né, o Estado brasileiro, porque já passaram vários governos, o Estado brasileiro vem tentando se reconciliar com essa época, né, com indenizações, com busca de corpos e outras situações que a gente sabe que também não estão acontecendo de forma gratuita, né? Ou seja, tanto os movimentos têm forçado nesse sentido, quanto também a gente teve decisões judiciais da Justiça Federal nesse sentido. Eu queria que você contextualizasse como é que está hoje a situação das pessoas que foram afetadas por esse episódio histórico. Então, Patrick, a associação ela surgiu, né, a partir de 2005 e vem justamente nessa linha de tentar fazer esse resgate dessa memória, né, do ponto de vista de relembrar todos esses fatos e registrar isso, e também fazer com que o Estado brasileiro reconheça as atrocidades que cometeu contra as pessoas que aqui já habitavam, que já moravam aqui nessa região e que não tinham relação política com o período em que o país vivia aquele momento, que era o momento da ditadura militar, do enfrentamento, né, da esquerda com a ditadura. E as pessoas aqui na região foram brutalmente atingidas pela presença do Estado brasileiro, que veio para liquidar com aqueles que eram opositores ao regime. Então, a associação ela surge a partir dessa necessidade de fazer esse registro, de concentrar essas informações e reunir essas pessoas que foram vítimas naquele período.
mas além disso também fazer esse trabalho de auxiliar, né, os órgãos, as instituições, no sentido de tentar localizar também os desaparecidos, né, políticos daquele período, os guerrilheiros que foram executados e estão até então desaparecidos. Existiu vários esforços, e aí você, quando cita da questão das decisões judiciais, a origem se dá a partir de uma sentença da Justiça Federal de Brasília em 2007, Certo. quando transitou em julgado, né, uma ação dos familiares, exigindo do Estado brasileiro a localização desses desaparecidos. Então, existe sentenças nesse sentido. A própria OEA, né, também condenou o Brasil a fazer as reparações e entregar os guerrilheiros, os desaparecidos, aos seus familiares. Em relação à questão dos camponeses, ainda não se tem uma sentença, uma ação judicial de forma coletiva e que condenasse a União nesse sentido, né? Mas E que seria muito importante, né? Que seria muito importante, e é uma questão que a gente tem trabalhado para contextualizar isso, né? Para que a gente possa acionar os organismos judiciais para ter alguma sentença favorável. Por que disso? Porque a gente entende que os camponeses foram perseguidos, políticos também, por mais que não tivessem vínculo partidário, né, ou de movimentos sindicais, enfim, que caracterizassem a perseguição política de forma mais clara, como diz a lei, né, que hoje é a lei de anistia, que trata dessas questões de reparação e de reconhecimento de perseguidos. Vamos colocar o Mário na conversa aqui. Mário, até pegando o fio da meada aqui do que está falando o Sesostris, tentando nos transportar para a realidade daquela época, né? Você já é um descendente, mas era criança naquela época, né? A gente percebe, a gente tem que contextualizar que quem é guerrilheiro pressupõe-se que está preparado para o que está fazendo, né? Exato. E o camponês não. Ele não tem, de uma hora para outra, a sua vida totalmente atingida por uma guerra que apareceu ali no seu quintal, né? Ou seja, militares armados, guerrilheiros. Como é que isso marcou a tua vida desde a infância e da tua família? Exatamente isso. Foi o que aconteceu no meio da nossa família, da minha família, por exemplo, né? Nós fomos pegos de surpresa, né, por um grupo do Exército disfarçado de funcionário do INCRA, na época, Jatati, e ficamos presos dentro de casa por 9 dias. Eles prenderam nossa família, né, fazendo alimentação, pegando todas as informações possíveis, e que ali a gente não sabia o que estava acontecendo de fato. Por quê? Porque nós éramos o vizinho mais próximo do agrupamento dos guerrilheiros, que era o agrupamento A, esse aqui da região da Faveira, próximo a São João do Araguaia. Sim. E o Exército foi a primeira casa que eles chegaram, foi na casa do meu pai, né? Depois de 9 dias que estavam, né, se alimentando, fazendo minha mãe, minhas irmãs mais, né, que eram as primeiras, mais velhas. Vocês são quantos irmãos? Somos 9 hoje, eram 10 na época, né? E aí, depois disso, né, saíram, disse que era do INCRA, que precisavam daquelas informações, retornaram, uns 2 semanas depois, já levando meu pai preso, né? Daí foi o desespero, né? E naquele momento, esse agrupamento dos guerrilheiros já não tinham pego a informação que o Exército estariam na região, e eles já não estavam mais na região, já tinham afastado para outra região, né, os guerrilheiros, daí não apareceram mais, e nós simplesmente ficamos sem saber o que estava acontecendo. E recebendo a pressão. Né, e recebendo a pressão do Exército sem saber o que de fato estava acontecendo. Né, porque não fomos esclarecidos pelos guerrilheiros na época, porque eles ainda estavam fazendo um trabalho de base, um trabalho de aproximação com os camponeses, e a gente acabou sofrendo esse impacto. Você tinha que idade na época? Na época eu tinha 8 anos de idade. Mas já tinha uma compreensão? Tu Tinha tens imagens na cabeça? Tenho algumas imagens, tenho, e conheci, e depois do período que passou, já em 80, na época quando surgiram os guerrilheiros sobreviventes, como a Elza Monerá, a gente reconheceu, né? Ela esteve aqui, a gente reconheceu ela pela época, né? E vários guerrilheiros a gente tem assim uma vaga lembrança do período que eles estiveram presentes com a gente. Era vizinho mesmo, próximo. A gente pulou um pouquinho a narrativa que tu estava fazendo, levaram teu pai e o que aconteceu a partir dali? A partir dali ele ficou um período de 3 meses preso, né? Começou a ser
veio direto aqui para o antigo Casa Branca, que era o quartel-general aqui na região, né? Foi acampado aqui na região do INCRA. E daí foi para Belém várias viagens. E ele não chegou a ser torturado, porque o Exército usou ele como uma pessoa para reconhecimento dos que iam chegando presos, né? Todos os prisioneiros que chegavam, pegavam meu pai para fazer o reconhecimento, para saber se era um guerrilheiro, se não era. E aquilo era uma tortura psicológica, né? De alguma forma era uma tortura, porque ele era obrigado a, cada momento que chegava um prisioneiro, ele era Tu acha que ele passou quanto tempo nessa condição? Chegou diretamente, foi em torno de 3 meses. 3 meses. Exatamente. Aí depois ele foi liberado. Depois ele foi liberado. Mas com certeza foi um impacto para ele o resto da vida. Foi um impacto para o resto da vida. E não parou aí, né? Teve várias outras consequências, né? Tivemos que mudar de casa para o outro lado, que já é o Tocantins. Tivemos, a casa foi queimada, os animais foram né? Foram tudo queimado. E a gente perdeu tudo que tinha, além da moradia. Porque viviam com certeza da agricultura, né? A gente vivia da agricultura, Sesostres, existe um levantamento assim, de quantas famílias foram impactadas naquela época? Existem esses números? Hoje, considerando os filhos que já eram né, nascidos e que conviveram o período, nós temos algo em torno de 1.000 famílias que são cadastradas, 1.000 pessoas cadastradas na associação e que detêm requerimento de anistia, né, por conta desse processo todo que eles vivenciaram. Mas eu acho que essas 1.000 representam o universo ou pode ter sido maior, muito mais? Pode ser muito maior. Uma porque agora dos últimos 3, 4 anos é que essas pessoas têm nos procurado com uma frequência maior para fazer os seus requerimentos, para relatar suas situações que viveram. Porque existia um certo medo, uma certa uma represália, inclusive, para falar. As pessoas tinham muito receio. Na medida que começaram a perceber que realmente existe o direito e que as pessoas estavam sendo reconhecidas, que começou a aparecer mais pessoas, as pessoas começaram a relatar mais. Inclusive gente que é do convívio, né, do dia a dia, mas que não revelava aquilo que ele tinha passado por conta do receio, né, de consequências, até por conta do teor daquilo que eles viveram lá no período, né? Então, ainda existe esse medo, principalmente quando se trata de pessoas que conheceram ou presenciaram alguns episódios. Entre os camponeses, o Mário está contando a história do pai dele, que voltou, mas também teve desaparecidos entre os camponeses também, né? Vários desaparecidos, né? Eu, inclusive, uma tia, o esposo dela foi preso, né, torturado. Alguns presenciaram a morte dele na base de Xambioá e o corpo nunca foi entregue à família. Então, existe casos como este, e existem vários outros relatos de camponeses que tiveram uma relação muito próxima ou que até aderiram à própria guerrilha, né, como Alfredo e outros que foram executados durante a guerrilha e são desaparecidos. Eu achei muito expressivo aquele relato que teve de um ex-militar falando, acho que foi para uma revista de circulação nacional, não sei se foi para a época, em que ele falava que ele falava que sabia o local exato lá em Xambioá onde estavam enterrados, né? Sim. Eu acho que houve inclusive depois uma expedição nesse local, mas não foi encontrado, não foram encontrados corpos, né? Essa questão das buscas, ela tem muita dificuldade, por quê? Porque em 75 e 76, logo que terminou a guerrilha, houve umas operações chamadas Operação Limpeza. Operação Limpeza, isso. Onde tinha despojos de guerrilheiros, de militantes, com a facilidade de localização, eles fizeram o recolhimento e deram outra destinação. Exato. Né? Isso sob o comando do Major Curió e outros oficiais da época. Né? Aconteceu essa operação no sentido de isolar, né, esses restos mortais que estavam em alguns locais que podiam ser facilmente identificados e localizados. Então houve essa operação e isso hoje, quando você vai fazer a intervenção, a expedição naquele local, geralmente a gente não encontra por conta dessa contra-informação que teve, que foi a Operação Limpeza. E pouca gente sabe qual destino teve desse recolhimento que teve na Operação Limpeza. Certo. Tem alguns que sabem onde estão, para onde foram levados, mas não revelam. Faltou também a própria mudança geográfica em relação ao tempo, né? Ou seja, local. Em 3, 4 décadas, o que não muda um cenário, né? Uma mudança muito grande. Exato. Mudou É uma coisa comum antigamente as pessoas se basearem muito por
né, uma castanheira, por uma referência, pelas árvores que são características aqui da região e que obviamente hoje em dia não existem mais, né? A mudança da própria mudança para a agricultura, para a pecuária, isso mudou muito. Mudou as características dos terrenos que a gente das tinha áreas, aqui, né? Exatamente. Então isso aí também é uma outra situação que dificulta bastante, né? Dificulta. Certo. Senhores, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos logo em seguida aqui na TV Correio SBT. De volta com o programa Observadores desta manhã de domingo e sempre lembrando aos nossos telespectadores que podem ter acesso aos programas, os links dos programas anteriores, entrando no facebook.com/observadoresmarabá. É a nossa página nessa rede social. E também aos que desejem fazer qualquer crítica, sugestão de pauta ao nosso programa, podem entrar em contato pelo e-mail observadores@grupocorreio.com.br. Então, voltando ao assunto que a gente está tratando aqui hoje, falando sobre guerrilha do Araguaia com os Cesostres, com o Mário, que são membros da Associação dos Torturados pela Guerrilha. A associação tem quanto tempo, Mário? Cesostres? A associação foi fundada em dezembro de 2005. A gente está aí há mais de 12 anos, né? Personalidade jurídica, tudo formal? Tudo certinho, né? Atuando na região como um todo, a partir de São Domingos, que foi a origem de todo esse movimento, né, da organização institucional da associação, mas a gente tem essa atuação na região inteira. Né? Marabá termina sendo a referência maior pelo porte e a quantidade também de pessoas que ao longo do tempo migraram para Marabá e que estão aqui, né, residindo. Mas a associação vem ao longo desse tempo, né, organizando esse movimento. A partir de 2007 é que a gente consegue uma relação direta com a Comissão de Anistia, que é o órgão responsável por analisar, receber, né, e analisar esses processos de requerimento de anistia. É um órgão do Ministério da Justiça e logo em 2007 a gente conseguiu, né, fazer o primeiro encontro dos torturados na Guerrilha do Araguaia em São Domingos, onde veio membros da Comissão de Anistia e lá já fizeram coletas de depoimentos. 2008 se repetiu, né, uma atividade no mesmo sentido. Só para explicar mais um pouco, a comissão ela é mantida pelo governo, ela está vinculada ao ministério que você falou. Isso. Né, e fazem parte dela, teoricamente fazem parte, eu não sei se hoje a representatividade está boa, mas teoricamente fazem parte dela tanto membros do governo quanto de entidades, da sociedade civil organizada, parentes, né, familiares de ex-guerrilheiros, de desaparecidos políticos, não é isso? Isso. A Comissão de Anistia ela é constituída hoje de 24 membros, que são se não me engano, a OAB também tem cadeira lá. São conselheiros, né? E aí são selecionados a partir de regras da comissão, da Lei 10.559, de 2002, que foi a lei que criou essa comissão. E são nomeados a partir de portaria do Ministro da Justiça, mas mediante um processo de seleção, tem vários critérios, né? E a lei estabelece isso, onde tem a representação, tanto do governo federal, como da sociedade civil, da própria OAB, do judiciário, né, também de ex-militares que participaram do período. Então, ela é uma comissão mista. Quais são as prerrogativas dessa comissão? O que eles podem fazer? A prerrogativa da Comissão de Anistia é justamente receber os requerimentos, e ela tem um corpo técnico para isso, recebe os requerimentos e faz o processo também de instrução processual. Certo. Ou seja, ela faz as diligências, as pesquisas, né, relacionadas ao requerente em vários órgãos, né, de informação, do governo federal, dos estados, os arquivos, enfim. E, ao final, se emite para um relator, esse relator vai analisar e emitir um parecer, vai dar um voto naquele requerimento. Então, os conselheiros, na verdade, eles são pessoas voluntárias na comissão. Quem faz o papel técnico e administrativo são os servidores do Ministério da Justiça, lotados na comissão. E os relatores fazem a análise, né, de cada requerimento, emite um parecer e nesse parecer que ele vai dizer se reconhece a condição de perseguido político e concede a reparação econômica, que ela se dá em dois modos, que é parcela única
e prestação mensal permanente continuada. Né? Existem esses 2 critérios estabelecidos na lei de anistia para definir o tipo de indenização mediante o relato aos fatos que foram comprovados no requerimento. E tem saído muitas indenizações? Ao longo desse período aí de 10 anos, a gente tem conseguido, né, de forma gradativa, o maior volume que a gente conseguiu foi em 2009, a partir desse trabalho 2007, 2008, de instrução dos processos, quando se anistiou 44 camponeses. Teve até uma grande divulgação do governo na época, né? Um ato grande em São Domingos, com a presença do ministro da Justiça na época, né, ou então o ministro Tasso Genro, e lá se concedeu 44 indenizações. A partir dali, se iniciou um processo, né, de julgamento com uma certa frequência de camponeses. Nós tivemos... A família do Mário estava nessa leva aí, não? Ainda, a família do Mário já foi bem depois, né? Mas por conta de alguns problemas que a gente teve a partir desse julgamento. O que aconteceu? Isso aconteceu em junho de 2009, né? Essas 44 indenizações, esse ato em São Domingos, que foi um ato público, inclusive. E logo em setembro, através de uma ação civil pública, uma ação popular, provocada pelo deputado Jair Bolsonaro, conseguiram suspender todas essas indenizações, através da Justiça Federal do Rio de Janeiro. E nós passamos 2 anos e meio, né, batalhando na Justiça Federal para derrubar essa liminar e retomar os pagamentos e continuar os julgamentos. Conseguiram? Conseguimos, com 2 anos. Ao longo desse período, vários daqueles que tinham sido anistiados faleceram, não conseguiram receber em vida, né, mas isso foi se transferindo para os sucessores. E a partir daí é que a gente, dessa derrubada dessa liminar, é que volta aos julgamentos. Mas a gente vem tendo muitas dificuldades. Por quê? Porque a lei diz que você tem que instruir o processo e ele tem que ter provas daquilo que você está relatando. Não basta só o seu requerimento, né? Você precisa provar. E aí é que nós temos nos esbarrado nessa dificuldade aí, por conta da falta de arquivos relacionados à guerrilha. E até por motivos óbvios, né? Por motivos óbvios. Eles destruíram tudo, não deixaram pistas. E aquilo que existe não está acessível, né, para que a gente possa usar como prova, como instrução dos processos. Assim como as pessoas atingidas pelo nível, pessoas que moravam na roça, que moravam no campo, não tinham também acesso à informação ou mesmo, não é isso? O preparo para se precaver para um momento desse, né? Na verdade, não existia documento, não existia, né, registro, identidade, poucas as pessoas que tinham. E aí, muitos foram ter a partir da presença do Exército, através das operações ACISO, que eram as operações cívico-sociais, que eles emitiam os documentos e tal. É que as pessoas foram passar a ter documento aqui na região. Não existia isso. Outra vez, eu vou aproveitar uma fala tua para perguntar ao Mário. Né? Então, assim, hoje em dia o Exército tem muito isso, né? As ações cívico-sociais, que são importantes, né? Para fazer mutirão, para emitir documentos, etc. Tal. Mas vocês, depois daquela época, vocês passaram algum tempo tendo medo do Exército? Paz, o pavor foi grande, né? Porque logo, como eu falei anteriormente, que a gente teve que fugir, sair de casa, a casa, né, tocada a fogo, todo aquele... Aconteceu um outro episódio, né? A gente tinha um irmão de criação, o pai colocando uma roça, ele encontra uma granada, mas não sabia que era uma granada, pensava que era outro equipamento, né? Pegou essa granada, passou para o meu irmão, que é o Lauro, né? O Lauro detonou a granada. Né? Esse irmão meu, que era de criação, morreu na hora e o Lauro perdeu a mão, ficou todo né? Ficou todo quebrado, ferro no corpo todo. A história do Lauro é bastante conhecida aqui na região, né? Até porque ele também é uma pessoa muito conhecida, isso, né? Uma ótima pessoa. E acabou tem o prazer de conhecê-lo, ele é uma pessoa formidável. E ele é muito conhecido e a história dele é muito conhecida também, né? Ele acabou virando, sem querer, virou um símbolo dessa situação aí da guerrilha, dos que foram mutilados, né? É isso. E dessa forma a gente saiu de vez, né, da região, vindo para Marabá. A gente, né, tinha a mãe do meu pai que morava aqui, minha avó, e acabou a gente se tornando morador da Marabá em função da guerrilha do Araguaia, largando todo, né, a propriedade, deixando tudo para trás e vindo morar na cidade, em função desse fato. E isso ficou, né, apavorado todo mundo. Quando se via exército, achava que era uma coisa de outro mundo, porque realmente impactava, dava medo. Certo. E teus pais viveram sob
esse impacto psicológico muito tempo? Você percebe isso? Muito tempo ficou. Meu pai e minha mãe também tinha muito medo, né? Já na década de 80, quando começou a retornar os familiares ou alguns guerrilheiros, né? Eu sentia muito, os pais ficavam muito ansiosos em recebê-los e tal, mas isso ao pouco a gente também conversando, a importância de relatar os fatos, a importância de a gente colocar isso ao público, né? A gente foi conscientizando os pais da gente e isso acabou eles abrindo e contando realmente a história e acabou facilitando mais a situação em questão dos filhos mesmo, tá incentivando. Certo. A gente está conversando aqui com o Mário num determinado contexto, mas com certeza muita gente que está assistindo está reconhecendo ele. Ele é uma liderança comunitária aqui em Marabá, há muitos anos, né? Exato. Presidente da associação aqui da Folha 29, que é uma das associações de bairro aqui mais organizadas aqui em Marabá. Eu falo isso do nosso trabalho do dia a dia de repórter, a gente conhece o trabalho lá. E queria até aproveitar para mandar um abraço para toda a comunidade ali da Folha 29 e adjacências ali, 28 né? também. 28, 29, turma que a gente tem muito carinho e muito respeito. Com certeza. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem lá, viu, Mário? Obrigado. Então, Sesostas, e hoje em dia, como é que tá para essas pessoas que virtualmente ainda possam não ter se organizado, ainda possam não estar ainda à margem desse trabalho, como é que elas podem entrar em contato com vocês, elas podem fazer parte da entidade e se fortalecerem como grupo? Então, aqui eu também estou, né, atualmente residindo em Marabá e a gente faz esse trabalho aqui a partir do apoio que o Mário tem nos dado, né, a partir da associação. A referência pode ser, inclusive, a Associação de Moradores da Nova Marabá, na 29, e através dos contatos telefônicos da gente, né, pode acessar o próprio e-mail da associação. E a Pode gente falar. pode estar... Pode falar que o o Cadu põe na tela para a O gente. e-mail é atgaraguaia@gmail.com, né, e o telefone é 991980591. Ok. São os contatos que podem ser feitos com a gente e ainda é possível fazer os requerimentos. Qual é a dificuldade que a gente tem encontrado e é importante que as pessoas que queiram fazer, ou que já têm processos, né, que já têm requerimentos tramitando, se preocupem em relação a isso, é a questão da instrução do processo. Agora, no último dia 30 de maio, a Comissão de Anistia fez uma sessão de julgamento com 15 processos na pauta, isso eu citando como um exemplo, e dos 15, apenas 2 foram, de certa forma, deferidos. Por quê? Porque tinha uma certa instrução melhor. Os demais foram indeferidos sob essa alegação de que estavam mal instruídos, ou seja, só tinha um requerimento inicial da pessoa e nenhum outro documento para embasar aquilo, né, para comprovar e corroborar aquele depoimento. E o que é importante? Aquelas pessoas que deram depoimento para o Ministério Público, para outras organizações que tenham fé pública, né, que tenham isso em mãos, junte no processo, que tenha algum documento da época, porque na época da guerrilha aconteceu muito de que quando eram soltos os cidadãos, eles davam um documento chamado atestado de conduta. O que era isso? Era uma declaração com uma foto 3x4, né, que ele tinha que apresentar nas barreiras por onde ele passasse, para que ele não fosse preso novamente. Sim. Então muita gente ainda, alguns têm esse Aí documento. um documento que com certeza serve, né? como prova de Como que prova ele de que passou ele foi Exato. preso, foi perseguido de alguma forma. Mas né, muita gente não porque deve ter guardado. Muita gente não tem isso mais guardado, né? Mas a gente tem aos poucos encontrado isso. Né? E o fato de um dos processos ter sido deferido nesse julgamento do dia 30 de maio foi porque o cidadão tinha isso. Disse, não, eu tenho um documento da época, pois vamos juntar. Isso aí foi fundamental para ele conseguir. Foi fundamental para comprovar o fato de que ele participou, de que ele foi vítima. Vocês acham que vou precisar ir para mais um rápido intervalo e a gente volta logo em seguida aqui na TV Correio SBT. De volta com o programa Observadores deste domingo. Eu queria deixar aqui um abraço para o Barão, lá do Salão Barão de Mauá, que é quem cuida aí do nosso cabelo e está sempre nos acompanhando e é também quem nos dá esse apoio aqui no visual do apresentador. Então, um abraço aí para o nosso amigo lá, Barão de Mauá.
E recebendo aqui, então, o Sesostres e o Mário falando aqui sobre a guerrilha do Araguaia, né? Mário, eu queria te fazer mais uma consulta. Como é que você vê a vida das pessoas hoje, as pessoas que conviveram naquela época? Você pensa que a grande maioria conseguiu retomar a sua vida normalmente ou ainda tem muita gente que não conseguiu dar um passo adiante? Tem muita gente que, devido ao próprio impacto da atuação do Exército, ficou fragilizado, né? Tanto psicológico e muitos até físico. Né? Imagino que alguns até se mudaram daqui da região, né? Muitos se mudaram da região. Muitos quando a gente iniciou a associação, que procurou para que eles pudessem vir a fazer os processos, fazer os requerimentos, muitos se negaram a fazer, com medo de se expor, né? E a gente vê hoje a perda de muitos camponeses que a gente está vendo. Eu queria justamente perguntar isso aí que você acabou de falar. Você acha que foi mais forte para as pessoas, em termos de não participar, achar que não vai dar em nada ou o medo realmente? O medo afetou muito. O medo acho que foi mais forte do que achar que ia ser indenizado. Embora ou não, tenha com certeza né? esse também que acha que não vai dar em nada, né? Não vou mexer com isso que não vai dar em nada. Isso, teve muito isso também, porque o processo que a gente tem, processo do início da Comissão de Anistia, que foi em 2002. Em 2002, nós temos São pessoas 15 anos. Que deu entrada em 2002 e não foi anistiado. Então dá muito aquela falsa esperança, né, que você não vai conseguir. As pessoas vão morrendo ao longo do tempo também, vai esfriando, né, a situação. Então muita gente já morreu nesse período, não conseguiu, né? Pode ser que posteriormente consiga, já a família, já né, os sucessores, mas isso, em função da própria tortura que a pessoa sofreu, ele ficou mais frágil e a morte veio mais rápido para ele. E tem um outro fato também, né? Que vocês hoje estavam falando da indenização, você também está falando, não é nem o valor financeiro, né? Que até talvez seja irrisório frente ao que essas pessoas passaram, ao que vocês passaram, né? Você está aqui uma testemunha viva disso. Exato. Eu acho que o valor, seja qual fosse, ele ainda seria irrisório para o tamanho do trauma que vocês viveram. Eu acho que é muito mais o que significa a indenização, né? Que o Estado reconhecendo que vocês são vítimas. Afetou, né? Que vitimou o cidadão brasileiro. A atitude, né? Vocês acham que existe uma associação até também dos ex-militares, né? Também que se consideram também vítimas, né? Uma vez que, como militares, também foram obrigados. Como é que é a relação de vocês com essa entidade também que representa os militares daquela época? Então, essa entidade dos ex-combatentes é uma entidade que congrega recrutas, jovens que na época eram moradores na região, grande maioria deles, e que foram recrutados para o Exército por serviço obrigatório, e que mesmo dentro do serviço obrigatório foram levados para a guerrilha. E muitas vezes tendo que agir contra a sua própria gente, contra a sua própria família, né? A gente, como fui membro do grupo de trabalho que fazia as buscas, aquelas investigações sobre desaparecidos, a gente ouviu muitos relatos. E relatos, inclusive, de recrutas da época, né, que levavam o pai para a tortura. Ele como recruta. Olha, que e coisa. sendo torturado para pegar instruções para ir para o combate. Né? Então, assim, existem muitos relatos. A gente tem uma relação tranquila com essa entidade, até porque ela não congrega oficiais e pessoas que tinham poder de decisão. Eles não tomavam decisão na época. Né? Eles simplesmente tinham que atender, né, às determinações. E existem muitos relatos de tortura dentro dos quartéis, né? Os caras que têm consequências até hoje, físicas inclusive, psicológicas, né, por conta daquele processo todo. Porque a guerrilha ela foi cruel, não foi só né, com os camponeses que moravam na região. Porque em relação aos camponeses, aqueles que tinham de 15, 16 anos para cima foram todos presos, foram retirados de suas terras, né, de suas posses. Os pais de família eram presos, a família tinha que sair também, destruíram tudo, né? Então eles foram muito cruéis com os camponeses, mas também essa questão dos recrutas, teve alguns casos que os relatos são realmente muito duros, né? A intervenção foi muito grande. Eles tinham, para os camponeses tinham o pau de arara, para os guerrilheiros também, e para os recrutas tinham o pau do capitão, que era o mesmo procedimento de tortura, né? Para que eles pudessem também aplicar
nas operações. Então, há esses relatos, essas informações. Certo. Vamos andar um pouquinho mais, que nós já estamos no último bloco e ainda tem muita coisa para a gente conversar. Eu queria que tu explicasse como é que a gente chegou na questão da Comissão da Verdade. Aí depois foram criadas as Comissões da Verdade, né? Tem uma nacional, tem as estaduais, né? Tem a do Pará. O que é a Comissão da Verdade, para que ela serve? E se você acha que ela produziu algum impacto já positivo? Então, a Comissão Nacional da Verdade, ela surgiu a partir dessa movimentação no país inteiro em relação ao período da ditadura, o que aconteceu e que o Estado brasileiro ainda não tinha, né, de forma oficial, reconhecido tudo aquilo que cometeu e que realmente praticou. E ela surge, né, foi em 2012, ela teve a duração de 2 anos e foi feito um trabalho de investigação, né, de levantamento. Ela surgiu junto com legislação também de acesso à informação, de né? acesso à informação, junto foi no mesmo período. E ela foi importante do ponto de vista de fazer esse registro histórico e oficial por parte do Estado brasileiro. Justamente nesse sentido, considerando que a guerrilha não existia documento, não existia nada Só para explicar oficial. um pouquinho mais, ela trabalhou fazendo audiências públicas em vários locais, não é isso? E os depoimentos que eram tomados viraram documentos oficiais. Viraram relatórios. Viraram né, relatórios. E foram Ou seja, a intenção era justamente criar o que tu estavas falando antes, que para muitas coisas não se tem documentos oficiais. Não se tem referência. O que veio da comissão virou documento oficial a ser arquivado oficialmente pelo Estado brasileiro. Pelo Estado correto? brasileiro. Justamente essa é a nossa visão em relação à questão da Comissão da Verdade. Certo. E ela surgiu justamente no sentido de fazer o registro, né, dos episódios durante a ditadura e do contexto, do ponto de vista jurídico, a gente passa a ter uma referência, né, do Estado brasileiro em que tem o registro. Os relatórios foram aprovados, né? O relatório final foi aprovado, foi disponibilizado, e lá ele tem, né, vários eixos, a questão indígena, a questão dos camponeses, a questão dos militantes políticos, dos partidos, dos sindicatos, enfim. Isso. E dentro da questão camponesa é que entra a questão da guerrilha do Araguaia e contempla, né, de forma legal hoje a questão da guerrilha do Araguaia, dos camponeses enquanto vítimas. Certo. Então, a Comissão da Verdade foi importante nesse sentido. O relatório dela serviu de subsídio para também se criar as comissões estaduais. Né? E também aqui no Pará, foi facultado também a criação de municipais, de comissões municipais, inclusive, para complementar né, os relatórios, porque o relatório da Comissão Nacional ele não foi tão completo por conta do período e também a capacidade da Comissão Nacional de ir em loco, em todos os locais e com tempo para investigar e registrar tudo. Aqui na região do Araguaia nós só tivemos 2 seminários, né, 2 audiências da Comissão Nacional da Verdade, em que foi o suficiente para se ter o relatório que foi produzido. Mas aí logo em seguida se criou a Comissão Estadual da Verdade, que ainda está em vigência, né, já teve o relatório parcial e certamente ao final do ano vai ter o relatório final da Comissão Estadual da Verdade. Certo. E existe aqui em Marabá, inclusive, um esforço, a partir de uma propositura do vereador Gilson Dias, para se criar a Comissão Municipal da Verdade em Marabá. Porque a gente entende que Marabá tem a sua importância nesse período, não só para a guerrilha, mas também outros fatos que aconteceram durante a ditadura. E essa comissão seria importante para registrar isso. Certo. Você tem um trabalho também muito forte junto ao Paulo, né? Paulo Fonteles Filho, né? Que é também militante aí ele é um nome muito forte, né? Por conta do pai dele também e ele faz jus a isso, né? Também é um militante desse trabalho. E vocês também têm feito alguns trabalhos pontuais. Agora teve um seminário agora recente aqui em Marabá, não foi em maio? Foi o primeiro seminário. Foi o primeiro seminário nacional de anistia, né? Memória e direitos humanos, onde a gente conseguiu, né, em 2 dias, debater várias questões relacionadas a esses 3 temas. A questão da memória, que é o resgate e a localização dos desaparecidos. Sim. Né? A questão dos direitos humanos, porque a gente entende que os camponeses eles tiveram a vida deles e a dignidade humana deles interrompida lá na guerrilha do Araguaia e até hoje sofrem as consequências disso, né? Porque a realidade que vivem hoje é totalmente diferente daquilo que eles poderiam estar vivendo se não tivessem sido atingidos. O Mário é um exemplo disso. O Mário é um exemplo disso. Teve que abandonar a terra. Tudo que já tinha construído. Ou seja, uma família que já tem a sua raiz ali na produção do campo. Sua estabilidade. Sua estabilidade, né? E tal, teve que mudar radicalmente sua vida para vir para a cidade.
totalmente perdida ali a sua dignidade, porque eles não tiveram como resgatar isso. E isso foi comum para todos aqueles que foram atingidos na época. Então, e aí, a partir dessa interrupção e essa questão relacionada à perca, né, da sua estabilidade, se dá a questão da perseguição política. E aí vem a questão da anistia. Né? E quando se trata de anistia, tem a Lei 10.559 que regulamenta. Você tem que provar que você perdeu o vínculo laboral, ou seja, que você perdeu o seu vínculo com sua atividade. Sim. E a atividade comum na região era a agricultura familiar, como lavradores. E se você não conseguir comprovar, você não tem o reconhecimento como perseguido político, como anistiado. Então o debate nesse seminário foi nesse sentido, né? Teve também um ato em memória aí aos 45 anos da guerrilha, do início da guerrilha, né? Que se deu em abril de 72, onde teve a presença de alguns parlamentares e a representação nacional do PCdoB nesse ato. Né? Que o PCdoB é que congregava aí os militantes que enfrentaram e organizaram a guerrilha, né? Aqui naquele período. Certo. Gente, nosso tempo está encerrando. Teria vários aspectos para a gente conversar, mas realmente são 3 a 4 décadas aí que não daria para a gente resumir numa conversa só de 1 hora. Mas eu acho que a gente já colaborou bastante para pontuar em que pé está a situação. Eu queria te agradecer muito, Mário, pela presença aqui conosco. Muito obrigado a você e mando um abraço para a turma toda, né? Lá. Te agradece aqui a todos que nos assistiram e que a luta ainda continua, não paramos ainda, né? A gente está à disposição de todos que sofreram na época, pode procurar a gente, que a gente puder encaminhar, a gente vai estar encaminhando. Certo. Você é fácil de achar, está ali na sede da Associação da Folha 29, não é isso? Ali próximo ao cemitério. Exato, na Associação do Morador do Nova Marabá, com sede na Folha 29. E em qualquer momento pode nos procurar que a gente está lá. Então é facílimo achar o Mário ali na sede da associação. E o Sesóstris, eu queria só que tu repetisse aquele e-mail, Sesóstris. Então, o e-mail da associação é atgaraguaia@gmail.com e o telefone é 991980591. Ok, Cadu com certeza colocou aí na tela. Muito obrigado, Sesóstris, pela tua presença aqui conosco. Eu que agradeço, Patrick, agradeço a quem nos está assistindo e a gente continua à disposição, né? A associação, ela tem esse compromisso e a gente vai estar fazendo esse trabalho daqui em diante. Eu vou estar em Brasília 27 e 28 agora por conta de sessões de julgamento que vai ter novamente, vai ter processos da guerrilha na pauta. Sim. Né, e a gente está acompanhando por conta dessas dificuldades. Federal. No Ministério da Justiça. Ministério da Justiça. Né, a Comissão de Anistia ela funciona dentro da estrutura do Ministério da Justiça e a gente vai estar lá acompanhando também esse processo de julgamento para que a gente consiga, né, ter êxito aí nesses processos, que sejam deferidos e que a gente consiga ampliar aí para os demais que ainda estão aguardando julgamento de processo. E qualquer coisa fazer contato com a gente que a gente está à disposição. Ok. Então, muito obrigado aos nossos convidados, obrigado à nossa turma que trabalha aqui nos bastidores para colocar o Observadores no ar. E na semana que vem a gente retorna com mais um tema relevante aqui na telinha da TV Correio SBT. Até lá! Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca.